Olá, queridíssimos estudantes da terceira série do ensino médio. Estamos aqui mais uma vez para mais um Aprendendo com o Saeb. Eu sou o professor Mauro Marcel e ao longo desta pequena, reduzida, mas importantíssima aula, levarei vocês para o universo do conhecimento, do aprendizado, do saber. Sim, através de uma questão do sistema de avaliação da educação básica. Hoje vamos identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Sim, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Como faremos isso? Sim, com uma questão, mas antes, o que seria isso? O que seria identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros? Eu estou aqui com a minha cola porque eu não sou bom de decoreba, não. Vamos lá. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. É assim, os mais diversos textos são compostos na nossa vida para funções diferentes. Claro, você não usa o mesmo texto em lugares diferentes, assim como você não usa a mesma roupa para lugares diferentes. Eu vou trazer várias metáforas bem tranquilas aqui para nós. Por exemplo, você usa um tipo de roupa para ir à praia, uma sunga, um biquíni, um calção de banho, e usa uma outra roupa para ir ao shopping, uma outra roupa para ir a uma formatura, por exemplo, no primeiro dia que você vai à casa da namorada ou do namorado, você usa uma roupa especial, você vai conhecer a sua sogra ou seu sogro, né? Mas depois de 1 ano, 2 anos de relacionamento, você já vai de chinelo, você já está mais à vontade, né? Então, é mais ou menos por aí. Um outro exemplo, uma outra metáfora, um shopping center. Você já percebeu que dentro do shopping center, tudo é shopping center, tudo ali é shopping. Só que dentro do shopping pode ter uma farmácia. Então, a farmácia ali é shopping center, mas ela tem uma função de vender remédio. Deixa eu ver, dentro do shopping center tem uma loja de roupas, tem uma loja de brinquedo, tudo ali é loja, mas com funções diferentes. Você não vai entrar numa farmácia dentro do shopping procurando um brinquedo, assim como você não vai procurar um remédio numa loja de roupas. Então, é mais ou menos por aí. Tem aquela parte lá que é direcionada para as pessoas se alimentarem, né, que é a área de alimentação, conhecida como... Nossa, tá vindo o nome em inglês. Não, esquece. Vamos lá, você sabe do que eu estou falando. Nos mais diversos textos, a mesma coisa. Então, a gente conhece um termo que é técnico, chamado tipologia. As tipologias são os tipos de textos que existem, os textos narrativos, os textos dissertativos, os textos de orientação, chamados injuntivos. Relaxa, tá bom? Não precisa decorar isso, não. O importante, até precisa, mas... se você quiser aprofundar, e precisa aprofundar. Mas o mais importante é quando você ler um texto, perceber para que ele serve. Por exemplo, tem lá o texto poético e qual é a função desse texto? Porque alguns textos poéticos têm a função de causar emoção, falar de amor simplesmente. Outros textos poéticos têm outra função. Tá? Então, eu vou dar um exemplo nesta aula de um texto poético do Castro Alves, né? Então, na tela, o texto do Castro Alves. Este texto chama-se A Canção do Africano, do grandioso, maravilhoso, espetacular poeta Castro Alves. Daí na tela, vamos ler juntos, olha, me acompanha. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se, bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa, desgraçada, deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. Temos aí um poema e é importantíssimo, pode voltar para mim por favor, isso, olha só, é importantíssimo, muito importante ter um pouquinho de repertório literário, cultural, por isso existe aula de literatura na escola, porque quando a gente pega um poema de um escritor, de um poeta como Castro Alves, já vem na nossa cabeça abolicionismo, poema ligados à libertação dos escravos, escravizados, hoje o tempo que a gente usa, né? No Brasil, no século XIX, poemas ligados à defesa de um ponto de vista, claro, poemas ligados à defesa da humanidade,
da humanidade, né? Que de todas as pessoas negras, brancas, mas no caso do Castro Alves, a libertação dos escravizados no Brasil no século XIX. Então temos aí um poema chamado A Canção do Africano, né? Vou ler de novo com vocês, olha só, interpretando desta vez. O poema começa, na tela por favor, o poema começa com um corte, né? A Canção do Africano, né? E tem um corte aí. E aí o trechinho, o escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer. Olha só, temos aí um trechinho em que o poeta, o eu lírico, né, retrata o cotidiano de um escravizado. E se tardasse, coitado, este escravo, né, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. Então, olha, temos aí o eu lírico retratando o cotidiano de uma pessoa que era escravizada. E aí, na outra estrofe, e a cativa, a cativa é um outro nome para escravo, outro nome para escravizado. Aí é uma cativa, uma mulher que foi escravizada. E a cativa deita seu filho calada, ou seja, esta mulher, ela deita o filho dela. Temos duas pessoas, dois escravizados, dois escravos aí. E põe-se triste a beijá-lo. Essa mulher beija o filho, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. Ou seja, temos aí o medo que esta mulher tem de o dono dela, nome pesado, né, para uma pessoa, a pessoa tem um dono, também é uma denúncia, né? A mulher, ela está com medo de que o senhor de escravo, só tem nome pesado, feio para esse tipo de situação. Não há como deixar o termo mais leve, né? Há pessoas que estão escravizando outras pessoas. Pessoas fizeram isso com outras pessoas, né? No século XIX, século XVIII, XVII, mas aí estamos tratando de um período do Castro Alves em que havia escravidão no Brasil. E o que aí é ele retratando esse momento. Olha, o momento em que os escravizados vão deitar-se e fazendo silêncio, e a mulher com medo de que no meio da noite o senhor de escravo, o dono dela, raptasse o filho, levasse embora, talvez para vendê-lo, entregá-lo para outras pessoas, porque sendo escravizada, ela não tinha a propriedade do próprio corpo, ela não era dona de si mesma, nem do próprio filho, né? Então, é disso que trata esse texto, a Canção do Africano, que faz uma intertextualidade, uma relação intertextual com uma outra canção bem famosa, que é a Canção do Exílio. A Canção do Exílio é aquela, que saudades, que saudades que eu tenho. A Canção do Exílio é aquela, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, né? Uma canção muito mais alegre, porém de saudade. Esta é uma... É o quê? Pergunta na tela. O poema do Castro Alves, este poema, tem por finalidade o quê? Letra A. Criticar a forma como a mãe trata seu filho. B. Descrever uma rotina de trabalho de pessoas maltratadas. Letra C. Ressaltar a maneira como crianças eram retiradas das mães. Letra D. Relatar o procedimento dos senhores para punir seus escravos. Letra E. Expor a condição desumana no tratamento com os escravos. Note bem, que pode até ter uma ou outra resposta que pode se encaixar também. Mas eu estou falando da finalidade do poema todo, do poema em geral. Vamos fazer o seguinte, faz isto, dá uma pausa no vídeo, essa aula é gravada, dá uma pausa no vídeo e tente encontrar a resposta adequada e dê o tempo que você quiser, converse com o professor, converse com os seus colegas, pense você sozinho, dá uma olhada no texto, a Canção do Africano e voltamos no tempo que você quiser. Tá certo? Na tela coloca o texto, coloca o poema, a questão, tá? As alternativas, por favor, na tela. Voltamos, e aí? Pensou? Qual você acha que é a resposta adequada? Vamos pensar assim, uma por uma, beleza? Criticar a forma como a mãe trata seu filho. Nossa, a mãe está defendendo o filho. Não, não é mesmo. B. Descrever uma rotina de trabalho de pessoas maltratadas.
no meio da noite, essa história acontece quando eles vão se deitar, né? Então, não é aí. Ressaltar a maneira como crianças eram retiradas das mães. Bom, pode levar a esta alternativa, mas acredito que não, porque não ressalta essa maneira, não foca bem nisso. O texto não tem essa finalidade de falar da maneira como as crianças eram retiradas, porque também fala do cotidiano do escravizado, né? Letra D. Relatar o procedimento dos senhores para punir seus escravos. Não fala nisso. A finalidade não é esse, não foca no procedimento. Na verdade, a resposta é a letra E. Expor a condição desumana no tratamento com os escravos, ou seja, retirar os filhos, as pessoas dormindo coletivamente, desumanizar as pessoas, tratá-las como propriedade, a mulher dormindo com medo de que ao acordar ela possa estar sem o filho. Note que absurdo é este. A mulher tem uma rotina de trabalhos forçados, porque ela não tem opção de escolher trabalhar ou não naquele lugar, e quando vai dormir, ela não consegue dormir de maneira tranquila, porque ela pensa que no meio da noite, ela pode acordar e ver-se subtraída de seu filho, ver-se sem o próprio filho. Então, a resposta é essa: expor a condição desumana no tratamento com os escravos, ou seja, os escravos não têm a humanidade, não têm a possibilidade de escolher onde vão trabalhar, como vão criar os filhos, nem se vão acordar e ter os filhos nos próprios braços. Esta foi a nossa aula de hoje. Note, o objetivo da aula foi identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Tratamos aí de um texto que é um texto poético, mas com a função de expor a condição humana no tratamento com os escravos. E é importante que você faça isso. Quando você vai ler um texto, você vai escrever um texto, pense, olha, para que serve esse texto? Qual é a função dele? E aí você vai ler com qualidade. Tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Este foi o Aprendendo com o Saeb desta aula. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Não se esqueça de avaliar a nossa aula, tá aí o QR Code para você dizer o que você achou da nossa aula, tá aí. Não se esqueça de dar a sua opinião, críticas, elogios, mas se for criticar, critica com carinho, porque eu sou muito sensível, tá certo? Por favor. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.